Oi, tudo bem com você? Nesse vídeo vou falar um pouco sobre constipação intestinal em crianças, a famosa prisão de ventre. Se você já viu alguém ou se o seu filho tem prisão de ventre, acompanhe esse vídeo que eu vou trazer algumas dicas simples que você pode estar implementando facilmente a partir de hoje em casa para poder ajudar o seu filho a melhorar esse quadro de constipação. Meu nome é Tayane Guimarães, eu sou médica pediatra e eu ajudo mães, principalmente as de primeira viagem, a ter uma maternidade mais tranquila no primeiro ano de vida de seus bebês. Primeiramente, o que é a constipação intestinal? É essa dificuldade do bebezinho ou da criança de fazer cocô com uma certa frequência. Isso trazendo algumas consequências para a criança, com mudança no comportamento e mudança na consistência dessas fezes. A constipação intestinal, ou a prisão de ventre, como é popularmente conhecida, ela hoje em dia é um problema de saúde bem frequente na classe pediátrica. Atualmente, estima-se que de 4 a 30% da população pediátrica possui constipação intestinal. E muitas vezes esse quadro ele é apenas funcional. O que isso significa? Significa que ele é apenas resultado de alguns erros que nós cometemos durante o dia a dia. Na maioria das vezes, não é por problemas de doenças. Então, acompanha que eu vou trazer as dicas para você conseguir identificar e saber qual é o momento para procurar o médico para avaliação. Como que a gente caracteriza uma constipação intestinal? Quando é que eu falo que o meu filho tem constipação intestinal? Quando ele evacua menos de 3 vezes por semana, tá? E quando essa evacuação ocorre, né, quando ele consegue fazer o cocô, essas fezes elas vêm com uma consistência mais firme, ou seja, ela vem mais dura, mais ressecada e algumas vezes acompanhada de dor. Então isso é característica de constipação intestinal. Mas existe também muitos casos de crianças que fazem cocô realmente todo dia, mas numa quantidade pequena, não consegue colocar para fora toda a quantidade de fezes que deveria sair. Então, fezes pequenas que com o passar do tempo vai fazendo com que a criança desenvolva dor abdominal, desenvolva os fecalumes, que são aquelas fezes calibrosas, que depois de um tempo precisa fazer as lavagens ou que elimina aquelas fezes volumosas que acaba entupindo o vaso. Então, se seu filho já precisou alguma vez fazer lavagem intestinal ou se ele tem o costume de fazer cocô e entupir o vaso, fique atento que isso daí, mesmo se ele fizer cocô com uma frequência boa, isso daí pode ser sinal também de constipação intestinal. Quando eu falo dessas crianças que fazem uma quantidade pequena de fezes, o tipo de fezes que sai é aquelas fezes tipo em bolinha, tipo cocô de cabrito. Nós chamamos fezes em síbalos. Então, esse tipo de fezes, né? Fezes em bolinhas, em pequena quantidade, isso daí é uma característica de constipação e ela precisa ser avaliada com o pediatra. Essa constipação, ela pode mudar o comportamento do meu filho? Sim, a resposta é sim. Por quê? Quanto mais tempo o cocôzinho fica lá dentro do intestino, maior é a reabsorção de água, ou seja, o intestino vai retirando água desse cocô e deixando o cocô mais duro. Quando a criança vai fazer cocô, ela acaba tendo que fazer mais força e muitas vezes sente dor, porque como ele vem muito ressecado, muitas vezes pode acabar fazendo fissuras, que são tipo rasgaduras ali na parte do ânus. Então a criança sente dor porque faz força, porque o cocô vem duro demais. E essa dor vai gerar um medo na criança, que vai fazer com que na próxima vez que ela tenha vontade de fazer cocô, ela retenha esse cocô, ela segure. E quanto mais tempo ela segura ali, mais o intestino vai tirando água, vai deixando essas fezes ressecadas. Então, realmente há um ciclo vicioso, né? Um ciclo de medo, né? E se esse ciclo não for quebrado, se a gente não mudar a rotina da criança para que ela pare de ter medo de evacuar, para que ela não sinta mais dor, mais tempo a criança vai passar com constipação. E isso daí pode trazer outros problemas, inclusive problemas
psicológicos para a criança. Mas como assim problemas psicológicos? Quando esse problema ele se estende por muito tempo, as crianças acabam tendo os escapes fecais. O que é isso? É quando sai um pouquinho de fezes amolecidas, independente da vontade da criança. Então, às vezes, você pode ver as crianças que têm constipação, a calcinha ou a cueca com um pouquinho de sujeira de cocô ali. E isso aconteceu não foi porque a criança quis, não foi porque a criança fez cocô na calça, foi porque houve um escape, né? E isso é uma das consequências da constipação intestinal, que não é tratada por um longo tempo. E esses escapes, eles podem acabar trazendo constrangimento para a criança. Os pais que não entendem podem acabar brigando com a criança, achando que a criança está, digamos, regredindo, voltando a fazer cocô na calça, sendo que não é. Então, esses são os problemas psicológicos que a constipação ele pode causar na criança, por conta do constrangimento, por conta do medo, porque muitos pais não entendem e acabam brigando com a criança. Tá, Tayane, eu já entendi. Meu filho realmente tem, mas o que eu posso fazer? Vou trazer aqui algumas dicas para evitar que o seu filho venha a ter problemas intestinais ou para melhorar caso já esteja percebendo algum desses sinais aí com eles. O grande problema visto hoje em dia é relacionado com a alimentação. Alimentação, intestino estão diretamente ligados. Então, se você não oferece uma alimentação saudável para o seu filho, consequentemente esse intestino não vai funcionar adequadamente. Tá, mas ele come bem, ele come feijão, ele come arroz, ele come carne, tudo bem. Só que, será que está comendo a quantidade de alimentos com fibra adequados? Será que está comendo os alimentos corretos realmente? Então, primeiro, a gente começa a prevenir a constipação desde a hora que o bebezinho nasce. Então, a primeira forma da gente prevenir a constipação intestinal é aleitamento materno exclusivo. Então, o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade é uma das formas de ajudar na prevenção da constipação intestinal. No momento em que o bebezinho começa a receber outros tipos de alimentos, né, após a introdução alimentar, o que a gente tem que observar? Sempre oferecer alimentos saudáveis para essa criança. Então, quando você for começar a oferecer as frutas, que sejam frutas com fibras. Ao invés de ficar oferecendo sucos, ofereça a fruta in natura, porque essa fruta, ela carrega essa quantidade de fibras que é super importante para o funcionamento adequado desse intestino. Então, quando começar a introdução alimentar, ofereça frutas para essa criança, ofereça legumes. É importante que tenha uma variedade grande de frutas, legumes, verduras no pratinho dessa criança, para que esse intestino funcione adequadamente. Além disso, o que é importante também para a criança? Os grãos e os cereais. Ah, mas falaram que a aveia é bom. Sim, a aveia a gente fala que é como se fosse um super grão. Ela tem muitas propriedades boas, né? Então ela tem uma função no funcionamento do intestino excelente. Então a aveia é muito boa, sim. O farelo de trigo também é um outro cereal que também ajuda bastante no funcionamento do intestino da criança. Então esses dois tipos vocês podem sim colocar no dia a dia da criança. Quando for oferecer os sucos, que algumas crianças têm o hábito realmente de tomar suco, então ofereça sucos que não sejam coados. Bate e oferece com aquele bagaço mesmo, porque esse bagaço é importante para que o intestino funcione adequadamente. Evitar o excesso de doces, refrigerantes, produtos industrializados como esses salgadinhos, esses biscoitos recheados, qualquer tipo de biscoito na verdade. Então são alimentos que na verdade nem deveriam entrar no dia a dia da criança. Esses alimentos que são processados, eles acabam prejudicando o intestino da criança. Então é sempre bom que desde o início você ensine essa criança a ter bons hábitos de alimentação. E lembrando mais uma vez, para que o seu filho tenha bons hábitos de alimentação, você precisa dar o exemplo. Nossos filhos são espelhos nossos. Então, se a gente se alimenta bem, os filhos vão aprender também a se alimentar bem. E para as crianças que já conseguiram fazer o desfraude, as crianças que já têm esse controle esfincteriano, já conseguem segurar ali o cocôzinho até conseguir chegar ao banheiro,
Para essas crianças, a gente pode fazer o treino esfincteriano. O que isso significa? O treino de evacuação. Após uma refeição, que é quando o intestino está funcionando mais, levar a criança para o vaso e ficar lá, pedir para a criança tentar relaxar como se fosse fazer o cocôzinho, né? Fazer aquela forcinha. Então, isso é um treinamento. Não quer dizer que nas primeiras vezes ele vai conseguir fazer, não. Mas, com o passar dos dias, se você fizer isso 1 ou 2 vezes por dia, com o passar dos dias, esse intestino vai começar a entender que após aquela refeição é o momento de ir no banheiro. Então, esse treinamento é super importante para as crianças que já têm constipação. Tem que ter uma mudança nesse hábito alimentar e fazer esse treinamento esfincteriano também. Ensinar o intestino a funcionar no momento correto, de preferência após uma das 3 refeições principais, que é café da manhã, almoço e janta. Mas doutora, precisa mesmo usar remédio? Porque eu não queria dar remédio para o meu filho. Muitas vezes a gente acaba conseguindo mudar esse intestino só com essas medidas alimentares, mas vai ter realmente algumas situações em que a gente vai precisar usar a medicação. Popularmente se usa o óleo mineral, mas o óleo mineral não é uma medicação que é usada para qualquer criança e nem em qualquer situação. Existem restrições, existem crianças que não podem usar de jeito nenhum. Então, a melhor pessoa para orientar você qual é o tipo de medicação a usar, se é o supositório, se é a medicação oral, né? É o pediatra. Se o pediatra não estiver conseguindo melhorar essa situação intestinal, aí ele vai encaminhar para o gastro, para que haja uma investigação para ver o que pode estar acontecendo que não seja por conta de questões alimentares. As doenças quem vai investigar é o gastropediatra, mas antes disso, todo esse acompanhamento é feito pelo pediatra e ele é a melhor pessoa nesse primeiro momento para indicar qual é a melhor medicação e se realmente vai haver necessidade de medicação. Na grande maioria das vezes nem precisa. Lembrando que quando a gente usa a medicação é por um tempo, tá? Para quebrar aquele ciclo que eu falei lá atrás de medo. Lembra que quanto mais a criança sente dor, mais ela tem medo e mais ela segura as fezes e as fezes ficam mais ressecadas e ela sente dor, entendeu? Então é na tentativa de quebrar esse ciclo, para fazer com que a criança perca esse medo e consiga voltar a fazer cocô adequadamente. Então é por um tempo que a gente usa as medicações e depois de um tempo essa medicação ela precisa ser tirada, porque espera-se que com a mudança dos hábitos a criança já consiga ter um funcionamento adequado do intestino. Não está funcionando adequadamente, tem que ir para o especialista para dar uma investigada. E os resultados? Depois que a gente começa essa mudança alimentar, depois que começa essa mudança na rotina da criança, é rápido? Não, não é rápido. E para que a gente consiga ter sucesso nesse tratamento, tem que ter paciência e persistência. Não é na primeira semana que a gente vai perceber melhoras, não. Talvez demore algumas semanas, até meses, para que a gente consiga fazer com que esse intestino volte a funcionar adequadamente. Mas a sua persistência e a sua determinação em ajudar essa criança vão ser primordiais para o sucesso do tratamento. Espero que essas dicas te ajudem de alguma forma. Espero que você possa compartilhar esse vídeo se você conhece outras mães que também tenham esse problema com seus filhos de constipação intestinal, porque informação de qualidade é sempre bom compartilhar, tá bom? Então, se você gostou, curte, tá? Se você ficou com alguma dúvida, me manda uma mensagem aqui embaixo ou me manda um direct. Eu vou ter maior gosto em estar ajudando, em estar respondendo as perguntas de vocês, tá bom? Até o próximo vídeo.